Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência na tela da TV9. Eu começo sempre agradecendo a cada programa o carinho da sua audiência nesse encontro que a gente tem todo sábado, sempre a partir das 9 horas da manhã, aqui no canal 22.1. Como eu faço sempre questão, eu lembro que você acompanhe também nas nossas redes sociais, acessando o Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Também o nosso site www.tvlw.tv e tem a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Na edição de hoje, recebendo Cláudia Cunha, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, aqui na cidade de Arco Verde. Cláudia, mais uma vez a nossa convidada. Seja bem-vinda, Cláudia, ao Sol de Evidência. Olá, Tiago. É um prazer estar de volta aqui com vocês, trazendo notícias importantes sobre a vacinação em Arco Verde. Coisa boa. É sempre um prazer ter você aqui conosco, Cláudia, nesse momento de vacinação, que a gente tem sempre falado da importância disso. Vamos então acompanhar aí o VT que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá. A queda nos casos de Covid-19 em todo o país mostra que a vacinação tem sido a principal ferramenta contra o avanço da pandemia. Seguindo a tendência do Estado, com baixa nos números com relação à Covid, nas últimas semanas Arco Verde registrou vários dias sem novos casos da doença e também sem pacientes nos leitos de UTI e enfermaria, além de mais de 2 meses sem óbitos por conta do vírus. A imunização no município caminha para a marca de mais de 95 mil doses aplicadas e já beneficia grupos prioritários com a terceira dose dos imunizantes. Mais de 151 milhões de brasileiros receberam ao menos uma dose das vacinas contra o coronavírus e quase metade da população nacional já completou o esquema vacinal. Hoje vamos conversar sobre como é estruturada toda a logística de armazenamento, polos, equipes e necessidade de aplicação da terceira dose na luta contra a Covid-19. Avanços da vacinação é o tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, Cláudia, mais uma vez eu te agradeço pela tua presença aqui conosco, você que tem trabalhado arduamente desde o começo dessa vacinação, mobilizando as equipes, a gente vai falar muito sobre isso, mas primeiro vamos comentar o que a gente ouviu agora, o que a gente viu nesse VT, com relação a esses números. Queria que você destacasse o que a gente ouviu com relação a essa vacinação aqui no município, que serve também para ilustrar o que está acontecendo no país. De fato, essa queda é por conta da vacinação? Exato, Tiago. A vacinação em nosso município, desde o início, vem avançando bastante, E Arco Verde já chega aí à meta de mais de 95 mil doses administradas em nosso município. Então, realmente, esses dados que temos hoje, positivos em relação à queda dos casos de Covid e casos de mortes, realmente refere à vacinação, o avanço da vacinação em nosso município. A gente viu também, Cláudia, essa questão de casos graves, Lotação de UTI, também enfermarias. Aqui em Arco Verde, como também vários municípios pernambucanos, vários dias sem casos. Município também com vários dias sem óbitos, graças a Deus. São números para comemorar, Sim, com certeza. Para comemorar mesmo, porque já fazem mais de 2 meses que nós não temos óbitos em nosso município e hoje nós nos encontramos com a UTI, as UTIs de Arco Verde e as enfermarias com casos zerados. Então é um momento muito especial de comemorarmos, sim. Vamos lá, não passou ainda, Cláudia? Não acabou ainda essa pandemia. A gente está torcendo para que chegue logo o momento para que a gente diga acabou. Mas ainda estamos vivendo e estamos convivendo com variantes também que têm surgido no país. Hoje, como é que você avalia o momento de vacinação a nível nacional? As pessoas já estão mais suscetíveis a receber as vacinas, a se imunizar, estão mais conscientes que, de fato, a vacina é importante na luta contra a pandemia? Olha, a nível nacional, a população vem buscando sim. Apesar de termos alguns estados que realmente o índice é bem menor de vacinação, o avanço está um pouco em atraso. Porém, em relação ao nosso município, Arco Verde é um município que ele se adapta muito rápido à vacinação, por já termos um programa implantado há anos no nosso país, E Arco Verde é uma cidade que se adapta bem à imunização, à vacinação. Então, hoje é um momento que nós estamos conseguindo iniciar, respirar com um pouco de alívio, mais um pouco aliviados. Porém, em relação à variante Delta, a gente sabe que a vacinação ela deve estar completa.
A vacinação que se torna a imunização, a pessoa está imunizada quando está com as doses completas, né? Então, o que acontece? A variante Delta, ela pode sim ser combatida também pela vacinação. Porém, a pessoa deve estar, sim, com as 2 doses contempladas, né? Então, assim, existe ainda, em alguns estados, uma resistência à 2ª dose. Em relação à Arco Verde ela vem buscando muito a 2ª dose, como também temos a dose de reforço. Porém, nos últimos meses, né, nos últimos dias, eu posso dizer assim, houve uma diminuição da busca da 2ª dose. E isso começa a preocupar, visto que nós estávamos andando muito bem em relação à vacinação. Aí, de repente, vem aquela dúvida: por que essa diminuída na busca? Será que as pessoas estão começando a relaxar tanto, a acreditar que com uma dose só vai ser possível combater o vírus? Então, isso é algo que a gente tem que estar enfatizando sempre para a população, passando essa consciência de que, para se combater o vírus, precisa sim estar com o esquema vacinal completo, né? E para que a gente também possa combater esse vírus, como a variante que já aconteceu em alguns estados, e no estado de Pernambuco, principalmente, também já apareceram alguns casos. Você já tem quantos anos de PNI, Cláudia? Olha, de coordenação de PNI eu tenho 4 anos. Porém, no total, no PNI, né, como funcionário de PNI, eu já vou completar 15 anos de PNI. Né? E na saúde já fazem 27 anos na área de saúde. Por que eu te perguntei isso? Porque o brasileiro, não a nível mundial, claro, mas o brasileiro também já tem uma característica, vamos dizer assim, de acompanhar vacina, de ter essa questão do cartão de vacina desde cedo. O país é referência quando se fala em vacina a nível mundial, né? E aí surge essa pandemia, surge a preocupação de se desenvolver rapidamente uma solução para isso, e chegaram essas vacinas. Com toda a sua experiência trabalhando nessa área, como é que você vê isso hoje? Isso, de alguma forma, essa dúvida que a gente falou com relação às vacinas contra a Covid, também afeta as outras vacinas? Porque a vacinação das outras doenças continua, né, Cláudia? Exatamente. Por mais que seja tudo novo, né, estamos tentando sair de uma pandemia, houve muitas dúvidas, muita ansiedade, muito medo, falta diante do desconhecido, né? Aí vem a questão da imunização. De repente, nós conseguimos chegar a um ponto de imunizar a população, porém, começou a ter aquele foco somente nisso, e a própria população, apesar de nós continuarmos com as vacinas de rotina em todas as unidades básicas de saúde, sempre estamos também fazendo as campanhas de vacinação, os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, também junto à população, está sempre conscientizando, mas assim, foi um momento muito difícil para o mundo, não é verdade? E aí, de repente, começou, sim, a termos baixas nas vacinas de rotina, que são as vacinas que todo ser humano precisa tomar, desde ao nascer, né, até a forma adulta e o idoso, que temos o calendário vacinal de todas as faixas etárias. Então, assim, isso foi algo também que, em paralelo com a campanha de vacinação contra o Covid, foi algo que também começou a nos preocupar. Porque as pessoas estavam focando muito nessa questão da vacinação contra o Covid, focando na pandemia, porém, elas estavam esquecendo. E hoje o país passa por um momento que as coberturas vacinais de rotina realmente se encontram em baixa. E isso nos preocupa, porque as outras doenças imunopreveníveis, elas continuam aí. Então, isso é algo assim que a gente está buscando, né, trazer de volta essa consciência para a população, para que ela busque as unidades básicas de saúde, com o cartão de vacina da criança, do adolescente, do idoso, do adulto, para que faça a imunização. Quais dessas a gente pode citar, Cláudia? Quais dessas doenças que mais preocupam e que a população precisa se conscientizar com relação à vacina? Olha, o sarampo, por exemplo, é algo que em nosso país é uma doença que havia sido exterminada, né? E com as baixas índices de imunização contra o sarampo, houve a volta, o retorno do sarampo. O país tinha título de que o sarampo havia sido exterminado.
erradicado. Então, com essa baixa da imunização, que é a vacina tríplice viral, né, então começou a ter retorno dessas doenças. Então, o sarampo é uma delas, como também tem a poliomielite, não é, que é contra a paralisia infantil. Existem países aí que a poliomielite ela é casos diretos acontecem. Surtos né? Da polio, que é a paralisia infantil. Então, isso tudo nos preocupa, né? Porque realmente a gente tem que andar em conjunto, não só com a Covid, mas com todas as outras doenças, se preocupando com as doenças imunopreveníveis. E é essa conscientização que a gente precisa levar para a nossa população, para que ela busque a atualização das cadernetas de vacina. O que é que você acha que pode ser feito, Cláudia? Educação, a campanha educativa, mobilizar, aliás, esse pessoal para colocar o cartão em dia, né? Exato. O nosso município vem trabalhando, né? Tem o programa, o PSE, que é o Programa de Saúde nas Escolas, né? Tem os agentes de saúde. Então, a gente já vem trabalhando em conjunto com essas equipes para que façam essa orientação nas escolas, nos bairros, na população em geral, para que façam essa busca. Então, assim, a intensificação dessa divulgação e conscientização é muito importante. Então, visto agora que a gente está conseguindo já ter um avanço muito importante nessa vacinação contra a Covid, nós também estamos intensificando em nosso município essa divulgação, né, da importância da imunização. Esse mês agora de outubro, nós iniciamos a nível nacional, do dia 1º até o dia 29, no decorrer desse mês, a intensificação da campanha de multivacinação, que são todas as vacinas, estão dispostas nas unidades básicas de saúde para a atualização da caderneta de vacinação, tanto da criança como do adolescente. Ainda falando dentro do campo da pergunta que eu te fiz com relação à sua experiência no PNI, você como coordenadora, como é que foi para você, que lida diretamente com o problema e com o sistema, com o programa, aliás, ver esse interesse da população por saber quadro vacinal, por saber a vacina, de que é composta, se não é, porque, como a gente já falou, o país ele é tradicionalmente conhecido mundialmente pelas vacinas que desenvolve. E tinha muita gente que não sabia nem o que era o PNI, né? E sabe hoje, acompanha boletim e vê tudo isso. Como é que foi para você presenciar toda essa mudança? Olha, para mim, como profissional de saúde, foi um desafio muito grande, né, estar à frente de um programa tão importante no nosso país, apesar de já existir há décadas, mas é um momento que, a nível nacional, o PNI ele ficou muito conhecido, que é o Programa Nacional de Imunização. Como você disse, muitas pessoas não conheciam o que significava o PNI. E é um dos programas mais bonitos e eficientes que existe a nível mundial, porque está no Brasil, mas assim, ele é reconhecido a nível mundial, né? E é um orgulho muito grande estar à frente. É uma missão árdua, né? Eu me sinto feliz por estar à frente desse programa em nosso município, eu agradeço a Deus por isso, mas não é fácil. Precisa uma dedicação muito grande para estar à frente de um programa desse e poder passar esse conhecimento e essa segurança para a população, em saber e fazer que essa população saiba que o quão é importante a imunização, o quanto é importante essa imunização estar em dias para que se salve vidas, porque vacinar é amar, vacinar é vida, né? Então, assim, como profissional da área de saúde, eu posso dizer que é um orgulho em estar e uma responsabilidade muito grande. É algo assim que, para termos a eficiência que está hoje em nosso município em relação à imunização, precisa de muita dedicação, de muito compromisso, de muita responsabilidade, porque é um programa que não é fácil encarar, né? Então, tem que ter, primeiramente, amor, né, e dedicação para poder enfrentar. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Desde já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção,
quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos com Saúde em Evidência. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Todo sábado, a partir das 9 da manhã, aqui na tela da TV Nova. E eu lembro das opções nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram. Tem também o nosso site, tem vários Saúde em Evidência, www.tvlw.tv.br. E a reprise é toda quinta no canal N2 Educação, a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Juntos fazendo saúde em evidência para você. Recebendo hoje a Cláudia Cunha, que é coordenadora do PNI, o Programa Nacional de Imunizações, aqui em Arco Verde. Cláudia, voltando para a nossa conversa, eu queria que você falasse a respeito ainda da questão do sentimento envolvido com esse trabalho que você desenvolve e que tantas outras pessoas envolvidas com a vacinação no país inteiro têm desenvolvido. A gente falava nos bastidores a respeito da importância do trabalho de vocês e do legado que isso vai ficar também para as próximas gerações, que vão procurar na história o que foi essa pandemia de Covid-19, por que o mundo parou e qual foi a solução. E você, assim como tantos profissionais, estão nesse capítulo. Como é para você ver hoje a situação se estabilizando e lembrar de como é que foi o começo? Todo o caos, as mortes, os óbitos, as enfermarias e UTIs lotadas, e hoje a gente podendo contemplar isso através da vacina. É algo, Tiago, que é até difícil explicar. Eu digo que a nossa equipe, né, a equipe, os trabalhadores de saúde que vem enfrentando desde o início, desde o nível hospitalar, do início de toda a pandemia, né, tantas percas, né, tantos problemas psicológicos que afetaram muito a população, né, com medo, com tantas mortes. E hoje eu chego a ver assim, a nossa equipe, né, que está à frente, a equipe da saúde, a equipe dos vacinadores, todos que estão envolvidos. Né, é um momento assim, de sentimento de superação. Primeiramente, gratidão a Deus por estarmos vivos, estarmos hoje aqui contando história. E muito feliz, muito orgulho pela equipe que montamos, né, pelo compromisso que eles tiveram até hoje e continuam tendo, para que lá no futuro nossos familiares, nossos netos, né, vão conseguir ver o quanto os guerreiros que lutaram, os que chegaram ao final dessa batalha, que desde o início, né, vem lutando, se doando, muitos se foram, né, doaram até o último ar, né, a última respiração, mas não abriram mão de lutar pela vida. Então, é algo assim, um momento de muita gratidão a Deus, muita gratidão a toda a equipe que vestiu a camisa, né, que está indo conosco e chegar ao limite que nós chegamos hoje. Né? É algo assim inexplicável e, ao mesmo tempo, a sensação de superação e de vitória. Estamos ainda a um passo um pouco longo para chegar ao final disso, mas já é algo assim que eu já considero uma vitória muito grande. Já tem uma luz, né? Já se vê uma luz no final do túnel. Já se vê aquela esperança que antes a gente não tinha, ficava a imaginar o que poderá acontecer lá na frente. Será que a vacina vai chegar? Né? Será que a vacina vai ser eficiente contra o vírus? Quais os resultados que essa vacina trará para nós, para a humanidade? E a gente vê nessas alturas que realmente a nossa esperança estava aí, primeiramente em Deus, segundo em toda a eficiência daqueles profissionais, da população que vem lutando, mas aqueles que são de linha de frente mesmo, há todas as categorias que são de linha de frente, que lutaram e estão conosco até hoje, e os que se foram, né, partiram para a glória, mas partiram como vitoriosos, porque não abriram mão da luta que foi proposta a nós aqui na Terra, né, e é com muita
gratidão a Deus, que esse sentimento que eu tenho hoje. Fica até difícil da gente comentar, né? Porque realmente se passa um filme na cabeça, né, Cláudia? Com relação a essa história que a gente está tocando agora e essa retrospectiva, eu queria que você fizesse um balanço assim rápido desde o começo da chegada das vacinas, aquela expectativa toda, e hoje como funciona o trabalho. Como é essa logística? Porque sempre ficava aquela ansiedade, né, nos municípios de quando ia chegar, de quando não ia. Como é que está hoje esse fluxo de chegada de imunizantes? Já tem uma constância, já está garantido que, exemplo aqui de Arco Verde e outros municípios, essa vacinação ela segue sem interrupção? É algo assim que vai passando o filme, não é? E eu não esqueço do primeiro dia que a vacina chegou em Arco Verde, que foi dia 19 de janeiro, onde a gente vacinou o primeiro profissional de saúde em nosso município, que foi lá na ESA. E daí em diante nós iniciamos nessa vacinação dos trabalhadores de saúde e, posteriormente, dos idosos, né? Foi avançando, idosos acima de 85 anos, e a gente foi avançando, né, nessa vacinação deles. Então, assim, no início foi algo assim que todos estávamos meio que perdidos. Não por falta de experiência em imunização, não porque a gente já trabalha há muitos anos no nosso país com imunização, mas sim diante do desconhecido. Né? E a gente não sabia quando chegaria doses, o quantitativo, qual faixa etária. A logística ficava cada dia mais difícil para nós que estávamos à frente, a forma para conduzir. Porém, os protocolos mudavam, né, diariamente, né? Muitas notas técnicas nós precisávamos estar diariamente lendo. Chegava uma nota técnica agora, daqui a 1 hora, 2 horas chegava outra, muda tudo. E algo assim que ficava todos meio que desorientados às vezes. Mas quem seguiu persistiu, né, nessa logística, nesse desenvolvimento dessa vacinação, chegou como nós chegamos hoje. Né? E hoje nós assim recebemos cotas de vacinas já por grupos prioritários, nós fomos avançando devido ao quantitativo de doses disponíveis, seguindo todos os protocolos. Não foi fácil seguir esses protocolos, porque a gente sabe que, principalmente em cidades menores, né, vem a questão política, vem as pressões, que passamos muitas pressões, mas eu acredito assim, que quando a gente busca fazer o correto, busca andar pela lei, busca trabalhar dentro dos protocolos conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde, que não foi fácil, mas nós seguimos no nosso município. Então, assim, por mais demandas que nós passamos e pressões que tivemos, que não foram poucas, eu acredito assim que eu respiro aliviada hoje, né? E as cotas que estão chegando, a gente avançou, foi avançando, vendo uma melhor logística, vendo melhor estratégia e conseguimos vacinar, como hoje a gente já ultrapassa a meta de mais de 95 mil doses aplicadas em nosso município. Como é que funciona aqui em Arco Verde hoje, para que a gente também passe esse exemplo e, claro, é algo que deve ser também nos outros municípios pernambucanos. Isso chega na capital, é distribuído através do governo, da Secretaria Estadual, da GERES? Como é que funciona essa logística até a chegada no município? Essa logística, né, o Ministério da Saúde distribui para os estados, né, e a Secretaria Estadual de Saúde é distribuída para a GERES, no caso nosso é a Cesta Regional, né, de Saúde, e a Cesta Regional distribui para o município. Para os municípios que contemplam, né, que são 13 municípios, e Arco Verde é um deles. Então, daí a gente tem uma rede de frios que fica na sede do PNI, recebe toda esse quantitativo de doses, daí a gente vai dar entrada no sistema, distribuir para os polos de vacinação, que Arco Verde, no início, para vacinação, a gente começou distribuindo para as unidades. Só que nós temos hoje em Arco Verde 25 BSFs, temos a sala de vacinação do PNI, temos a sala de vacinação do Hospital Regional. Então, assim, ficava muito difícil ter essa logística e ter dados precisos no final do dia. Então, o que foi que o PNI fez? A gente iniciou os UBSFs, vacinando os idosos. Depois, o PNI teve que centralizar, que foi a melhor estratégia, a melhor logística para a administração dessas doses, distribuição, administração e todo o controle logístico dessa vacina.
né, que é diferente das outras vacinas. Então, assim, até as percas, que nós temos aí um percentual de 5%, o Ministério preconiza, 5% de percas, mas Arco Verde é um dos municípios que perdeu pouquíssimas doses, eu posso dizer que quase que zero de doses de perdas, porque realmente a gente conseguiu, de várias estratégias, com a equipe toda engajada, a gente conseguiu fazer essa vacinação sem ter perdas. A gente viu também, Cláudia, que alguns municípios tiveram até que fazer agendamento, né? A gente não viu isso por aqui com frequência, e municípios no estado todo tiveram que fazer agendamento para que as pessoas previamente deixassem a vaga garantida para receber essa vacina. Isso também foi muito importante aqui, né? Foi. E isso contribuiu muito para o avanço da nossa vacinação, né? Houve um momento de agendamento não por faixa etária, e sim as doses de segunda dose da Coronavac, que houve uma falta a nível nacional. Então, Arco Verde precisou fazer um pequeno agendamento para essas pessoas que estavam em atraso com a segunda dose da Coronavac. Porém, no geral, da vacinação, conforme outros municípios, capitais, que faziam realmente o agendamento, Arco Verde não foi preciso. Não foi preciso, isso nos fortaleceu muito no avanço, porque nós recebíamos cotas, conforme as faixas etárias que nós íamos vacinando, íamos avançando, né? E foi um resultado muito positivo para Arco Verde. A gente conseguiu vacinar bastante em pouco tempo. E esses avanços, Cláudia, como é que funcionava esses avanços de etapa, de uma para uma, de idosos para adultos, para adolescentes, para jovens? Tinha critérios, né? Exato. Os critérios vêm do próprio Ministério da Saúde e as pactuações que tem pelo Estado, né? Semanalmente tem reuniões, né? Dessas reuniões, ali eles colocavam as faixas etárias a serem vacinadas, porém, a gente tinha essa autonomia de avançar numa faixa etária dependendo do quantitativo de doses disponíveis, né? E Arco Verde sempre teve esse controle muito grande. E aí foi quando começamos a realmente ultrapassar até outros municípios, porque o quantitativo de doses que nós estávamos recebendo, que ele veio assim em cima de um percentual de doses anteriores administradas da influenza. Então, conforme nós fomos avançando, conforme doses disponíveis, a gente conseguiu ultrapassar vários municípios com a mesma cota que todos os municípios recebiam, que é em cima da população. Segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos com Saúde em Evidência. Obrigado pelo carinho de sempre. A cada bloco eu volto agradecendo a sua audiência, ligado aqui no canal 22.1. E eu lembro que tem várias opções para você acompanhar a hora que quiser na internet, através das redes sociais, pelo Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, além do nosso site, que é o www.tvlw.tv.br, e a reprise também no canal N2 Educação, toda quinta a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Temos participação no programa de hoje, é a professora Silvia Camelo, ela é coordenadora da Clínica Escola, aqui da ESA, Clínica de Psicologia. Ela vai falar conosco a respeito dos impactos psicológicos que muitas pessoas sofrem por não querer tomar a vacina, vai dar detalhes a respeito disso. Silvia, seja bem-vinda ao Saúde em Evidência. Olá a todos que acompanham o Saúde em Evidência. Olá também Tiago e a enfermeira Cláudia Cunha, coordenadora do PNI de Arco Verde, que está aqui conosco, né, falando sobre a importância e a necessidade da vacina. O meu recado, eu gostaria de dizer a todos que a gente sabe que tem vivenciado um período de suma importância nesse momento da pandemia, que é a vacinação.
Então, é importante, né, que todos, de fato, se vacinem. A gente entende que, por conta da pandemia, muitas questões que foram viabilizadas pela mídia acabou interferindo no processo de credibilidade da vacina. Mas sabemos que as vacinas são definidas através de estudos científicos, têm sua validade, e é importante que a população participe desse momento, vencendo seus medos, né, suas ansiedades, às vezes até a incredibilidade ou inaceitação da vacina, porque nós sabemos que tudo isso, infelizmente, nesse momento, foi colocado de uma forma questionadora sobre a validade e a importância da vacina, mas, na verdade, sabemos que não, que é verdade, que a vacina funciona, o resultado tem sido visto pelo número, né, de mortes e de adoecimento que tem significativamente diminuído. Então, vamos deixar de lado as nossas angústias, nossos receios, nossas ansiedades e, sim, vamos aderir a esse momento tão importante nesse período de pandemia, que é a vacinação. Obrigado, Silvia, pela sua presença. É bem isso mesmo, né, Cláudia? Sim, gostaria até de agradecer, uma gratidão enorme por minha professora, a Silvia Camelo foi minha professora, né, no curso de enfermagem aqui em Arco Verde, e eu só tenho a agradecer, muita saudade dela. Com relação ainda ao tema que a gente está abordando e o que ela falou, importante ressaltar essa questão do medo, né, do receio que muitas pessoas passam. Conversando com ela também, em outra ocasião, ela falou que muitas pessoas ainda falam a respeito disso, de que estão inseguras para tomar a vacina, de que precisam pensar. Você vê isso também nos polos de vacinação, Cláudia? Tem esse receio por parte de muita gente? Olha, infelizmente, isso é um ponto negativo que existe na imunização, porém, assim, no início, sim. Muitas pessoas, elas se negavam a se vacinarem, né? Com medo do desconhecido, realmente. E, com o tempo, vendo que avançando a vacinação, toda a população ia se vacinando, aí essas pessoas que realmente no início negaram a se vacinar, hoje já estão imunizadas, graças a Deus, mas a gente sabe que tanto a nível nacional existem aqueles grupos anti-vacinas, né? Mas o país, o Brasil, ele é um país que tem essa cultura de vacinação. Eu acredito assim que esse grupo anti-vacina não prevalece tanto, né, como em outros países. Existe sim aquelas pessoas que lutam para que colocam na cabeça das pessoas, não vale a pena e que vai trazer isso ou aquilo. Existem muitos mitos, existe muito fake news, mas com o tempo e o avançar da imunização, as pessoas foram se conscientizando que sim, vale a pena vacinar. Vacinar é vida. Cláudia, a gente está falando de vacinação e, num momento, foi se falado que a segunda dose necessitava de uma dose de reforço depois disso, né? Muitas pessoas também que tinham esse receio ficaram questionando essa questão da terceira dose. Essa terceira dose já está sendo aplicada em vários municípios, em Arco Verde não é diferente. Eu queria que você falasse do processo que se chegou a essa conclusão para a terceira dose e como é que ela está sendo administrada aqui. Tiago, a terceira dose realmente foi, diante de vários estudos, né, científicos, que essa terceira dose ela deveria ser administrada em alguns grupos prioritários. Então, através desses estudos, foi visto que a terceira dose para idosos, a partir de 60 anos, e pessoas imunossuprimidas. Só que aí teria uma diferença em aprazamento. A terceira dose, ela entra para idosos e também para trabalhadores de saúde, que nós iniciamos aqui em Arco Verde. Essa terceira dose ela é realizada após 6 meses da segunda dose, certo? Há essa necessidade, diante de estudos que poderiam, sim, afetar a imunização dessas pessoas após esse prazo, visto que pessoas a partir de 60 anos, já pessoas mais, um pouco assim, que vão ficando com o sistema imune mais deficitário, né? Então, houve esses estudos. Já em relação às pessoas imunodeprimidas, que essa vacinação, que não seria terceira dose, e sim uma dose adicional,
Essa dose adicional para essas pessoas imunodeprimidas seria após 28 dias. Por quê? O sistema imune dessas pessoas, né, que tem esse problema no sistema imune, ele é diferente, ele reage à imunização um pouco diferente das demais pessoas, né? Então, por isso que foi visto essa necessidade, através de vários estudos, que essas pessoas imunodeprimidas, elas não teriam uma resposta imune como deveria outra pessoa que não tem problema nenhum de saúde. Então, o estudo mostra que, após 28 dias, essas pessoas precisariam tomar uma terceira dose, que seria uma dose adicional. E como é que funciona? Como é que funciona essa dose? Por exemplo, a pessoa que tomou as 2 primeiras doses, essa terceira é da mesma vacina que ela tomou ou pode ser de outra? Não, os estudos mostram, né, que pode sim associar com outros tipos de vacinas. Tipo, nós trabalhamos com a vacina da Janssen, a Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca. Então, independente do tipo de vacina que as pessoas se imunizaram no início, né, da vacinação, se com a AstraZeneca, ou Coronavac, ou Pfizer, ou Janssen, essa pessoa que está dentro daquele grupo prioritário para hoje estar recebendo essa terceira dose ou a dose adicional, seria com a vacina da Pfizer, né? A orientação pelo Ministério da Saúde hoje é que essa dose de reforço ou terceira dose ou dose adicional seja com a vacina da Pfizer. Usando essa questão da orientação, no começo, né, Cláudia, a gente via também que teve muito receio com relação aos tipos da vacina, né? A gente até recebeu o secretário de saúde aqui, ele falou que tinha sommelier de vacina, que a pessoa estava escolhendo qual vacina tomar. Com relação ao tempo hoje, o dia que nós estamos agora, mês de outubro, e esses avanços da vacinação e os casos caindo, é possível afirmar hoje, e tem estudos que comprovam que uma vacina é mais eficaz que a outra ou não? A gente tem estudos, sim, que algumas vacinas, apesar de ser pouca a diferença, né, em porcentagem de eficiência, existe uma diferença, sim, em algumas. Porém, todas elas são eficazes, a partir do momento que se administra o esquema completo, né? Então, assim, nenhuma vacina, ela está com esquema completo ou não, nenhuma vacina contempla 100% de imunização, né? A pessoa que estiver com as 2 doses, ela pode sim adquirir o vírus, mas de forma leve, não evoluindo para uma forma grave ou a óbito, né? Mas existe uma diferença mínima, sim, entre uma vacina e outra. Porém, todas elas são eficazes. Então, a gente fez até a campanha que vacina boa é vacina no braço. Infelizmente, hoje, a gente encontra uma ou outra pessoa que ainda tem essa resistência, de dizer, eu não quero tal vacina. E a gente orienta, olha, tais profissionais receberam essa vacina durante tal período, e hoje estão todos aí, contando vitória, trabalhando, estão aí salvos. Então, assim, todas as vacinas que foram administradas até o momento, todas elas são eficazes. E principalmente quando se fecha o ciclo vacinal, que são as 2 doses. A gente viu também que teve doses que o governo recebeu, e Arco Verde foi um dos municípios que recebeu no momento crítico, né? Doses da vacina que era dose única, que era a Janssen. Essa vacina, Cláudia, ainda tem possibilidade de vir, pelo que você conversa e sabe com relação ao Estado e a nível nacional de PNI, ainda tem possibilidade dessa vacina vir para alguns grupos aqui? Olha, essa vacina Janssen foi uma mão na roda na época, não é? Porque houve um avanço muito importante na imunização do nosso município. A gente recebeu, no total, de 6.800 e poucas doses, né? E a gente conseguiu administrar em tempo recorde. Nós tivemos um dia de vacinação que nós conseguimos vacinar 2.400 pessoas em um dia, né? Isso aí foi algo maravilhoso e nos ajudou bastante nesse avanço. Até o momento, nós não temos orientações de que vá chegar mais dose única. Porém, apesar dela ser dose única, ela também não tira a forma de você precisar ter uma dose de reforço. Não é? Então, assim, muitas pessoas acham que por ser dose única não precisa ter uma dose de reforço. Isso aí são estudos que futuramente, o que se acredita é que a maioria da população possa, sim, fazer uma dose de reforço ou uma dose adicional, independente da vacina que se tomou. Mas, até o momento, a gente não tem notícias assim de que informações que possa chegar mais doses no momento. Você está vendo que eu estou fazendo uma retrospectiva de tudo, né, Cláudia? Isso. Teve mais um assunto que foi interessante que se levantou no meio dessa vacinação, que foi adolescentes. Como é que está a situação hoje? Vão ser imunizados? Não vão? Acho que chegou até 12 anos, não é isso?
Exato. Arco Verde chegou ao topo da imunização para a população preconizada para a imunização, que são jovens adolescentes de 12 anos acima. Então, jovens de 12 anos até os 110, 120 anos, nós estamos imunizando. Né? Abaixo dessa faixa etária, até o momento a gente não tem nenhuma informação, nenhuma orientação que o nosso país possa iniciar essa vacinação. Então, assim, está sendo bem efetiva a busca, né, dos jovens, os pais, os responsáveis estão indo, sim, aos polos de vacinação, vacinar seus adolescentes. Se fala também a respeito de dose de reforço para adolescentes ou não? Não, até o momento não. Nós acreditamos que, conforme iniciou agora, idosos... Muito novo, né? Muito novo. Idosos, né, que essa faixa etária por conta do estado de imunidade mesmo do idoso, é um grupo assim prioritário, como os trabalhadores de saúde que estão expostos, né, o tempo todo a vários tipos de vírus. Então, esses são os primeiros grupos a serem contemplados como os imunosdeprimidos. Fora esses 3 grupos aí, a gente não tem ainda ideia, mas eu acredito que, no decorrer do tempo, possa, sim, avançar para toda a população. Você falou de um dia recorde de mais de 2.000 doses aplicadas. Como é que é lidar também com a logística das pessoas? Quantas equipes estão envolvidas de vacinação, de vacinadores? Tem a logística do imunizante e tem também a logística do pessoal, né? Exato, Tiago. Nós iniciamos desde o início com os polos de vacinação. Nós tínhamos 4 polos, que seria o SESC Arco Verde, a Tenda do Bandeirante, a ESA Arco Verde e o PNI. A sede também a gente sempre vacinou. Então, nós trabalhávamos aí com um grupo aí de aproximadamente entre os técnicos para a parte burocrática, como os vacinadores e os enfermeiros. Uma média aí de 40 pessoas, né, para estar envolvida nessa logística de vacinação, ao qual nós distribuímos diariamente doses a serem administradas, e no final da tarde a gente recolhe as doses, faz a contabilidade de doses aplicadas e tudo para a gente informar o nosso vacinômetro. Isso desde janeiro, nós estamos aí de domingo a domingo nesse esquema, né? E estamos aí chegando, graças a Deus. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos, Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência, todo sábado a partir das 9 da manhã, aqui no canal 22.1. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Temos a participação de sempre, que é do Dr. Pedro Gabriel, que traz a sua contribuição e a sua sabedoria aqui para o Saúde em Evidência. Dr. Pedro, seja bem-vindo. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, conta-se do encontro de Eça de Queiroz, autor de Primo Basílio, A Cidade das Serras e outros grandes clássicos da prosa portuguesa do século XIX, encontrando com Antério de Quental, um outro escritor do ramo da poesia, 2 dos maiores escritores do XIX português. E nesse encontro fortuito,
o Essa chega na casa do Antério de Quental e flagra uma cena curiosa, pitoresca. O Antério estava se livrando de folhas não aproveitadas dos seus poemas e ele cuidadosamente, como quem cuida de um segredo, dobrava as folhas de papel em 2 partes, rasgava, depois em mais 2 partes, rasgava, depois em mais 2 partes, rasgava, como se aquelas folhas que iriam para o lixo fossem preciosos origamis, que não pudessem perder os detalhes de suas mínimas dobras. Quando Essa olha para o Antério e diz: ó Antério, por que tanta ordem na desordem? Talvez o Essa não entendesse por ser prosista, mas a poesia é isso, é a criação de ordem na desordem, de caminhos no meio de um caos. Foi assim com Manuel Bandeira e sua tuberculose incurável, foi assim com Mário Quintana e os seus infortúnios da vida, quando compôs, por exemplo, o poeminha do Contra: estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Ordem na desordem. Eis o encontro entre literatura, poesia e ciência. Ambas, irmanadas, poesia e ciência, são uma tentativa de construção de ordem no meio da desordem, de se entender o que está por trás daquilo que hoje a gente não consegue ver. Poetas e cientistas, nesse período lamentável, tão desafiador do coronavírus, da pandemia, do isolamento social, irmanaram-se no fornecimento do essencial para a sobrevivência do espírito, no caso dos poetas, e da vida, no caso dos cientistas que nos deram as vacinas e as recomendações sanitárias de isolamento social, uso de máscaras, álcool em gel, etc. Poetas e cientistas irmanados nos deram vida. Por que é que eu digo isso, Tiago? Porque todo fenômeno humano, e a ciência que nos diz, acontece no formato de uma curva gaussiana, de uma curva normal. A famosa curva que tanto se falava no começo da pandemia, que dizíamos, né, que precisávamos achatar. Não poderíamos evitar a curva, mas poderíamos apressá-la ou achatá-la. E o que é essa curva? É a evidência de que na vida humana todos os fenômenos são compreensíveis pelo desenho de uma curva. Como a vida humana, por exemplo, onde começos tímidos, o princípio e o final da vida, são intercalados com o ápice da juventude, com as plenas faculdades físicas e mentais. Curiosamente, as 2 pontas da vida se encontram. O ser humano, no início, bem no início de sua vida, se encontra com o ser humano lá no final de sua vida. Ambos doentes, ambos dependentes, ambos incapacitados do exercício autônomo do necessário para a sua subsistência, ambos, por vezes, incapazes de falar, de cuidar de sua própria alimentação ou higiene. Essa é a sabedoria da vida. Todo o ápice é antecedido e pós-cedido por eventos tímidos. E assim se faz. A matemática, ao nosso favor, evidencia que estamos, muito provavelmente, próximos da base final dessa curva chamada coronavírus. E Arco Verde já dá claros sinais disso. Temos, segundo o censo de 2020, 75 mil habitantes na nossa cidade e já aplicamos mais de 90 mil doses de vacinas, sendo 51 mil as primeiras doses e mais 6 mil e pouco das doses únicas, totalizando 60 mil pessoas com alguma imunização e 35 mil, metade quase da população, com imunização total, com as 2 doses de vacinas. E já se iniciou, inclusive, a 3ª dose, para a situação de 1.500 casos aproximadamente. Felizmente, eu tenho essa alegria de testemunhar a notícia alegre, a notícia feliz, de que em Arco Verde zeramos os leitos, zeramos as mortes, crescem as recuperações e há vários dias não há nenhuma notícia, nenhum registro, nenhuma notificação de nenhum novo caso. Temos um dever de gratidão a Isaac Salles, secretário de Saúde, e não só ele, mas toda a sua equipe competente, graças a quem podemos cantar, quem sabe, a vindoura erradicação do coronavírus na nossa cidade. Graças a Isaac Salles, graças à sua equipe, graças ao esforço coletivo da comunidade, em Arco Verde, a aurora parece ter raiado primeiro. Te passo a palavra, Tiago, com a alegria dessas boas notícias, com o meu carinho de sempre. Obrigado, doutor Pedro, mais uma vez pelas sábias palavras, como sempre.
Cláudia, continuando aqui no nosso assunto, eu queria que você falasse com relação ainda às outras campanhas. A gente frisou a questão da Covid, mas eu queria que você frisasse mais essa questão das outras campanhas, porque a gente também teve de influenza, né? E a influenza também foi determinante em algumas situações por conta da gripe, né? Exato. Nós iniciamos a campanha de influenza no mês de abril, né? E foi prorrogada até agora o mês de setembro. Nós aceleramos esse processo, porque em todo o país o índice da meta a se atingir não foi suficiente em tempo preconizado, né? Então, foi preciso haver essa prorrogação. Depois abriu para a população geral. Então, nós temos ainda em nosso município vacina disponível contra a influenza, né, para poder a população geral pode procurar as unidades básicas de saúde para se vacinar. Em relação à campanha também esse mês, nós estamos trabalhando com a intensificação da multivacinação, que são todas as vacinas de rotina do calendário vacinal da criança e do adolescente, também nas unidades básicas de saúde. Os pais devem procurar a unidade básica com cartão de vacina e para ver qual a vacina está precisando, se está em atraso e para atualizar. Tá certo? Fora isso, campanha nacional mesmo, no momento, nós estamos passando por essas, que é a multivacinação, continuamos vacinando a influenza e essa do Covid, né? Que esse aí Deus vai mostrar até quando iremos enfrentar. Fora isso, imunização sempre, vacinas de rotina, diariamente nas unidades básicas de saúde. E o quanto mais as pessoas estiverem vacinadas contra todas as doenças e essas vacinas que tem disponível pelo SUS gratuitamente, é muito importante. Eu queria que você destacasse também umas coisas que eu separei aqui, foram 2 momentos também muito importantes, que foi aquela vacinação das gestantes, que centralizou aqui a região, né? Arco Verde é uma cidade regional, assim como várias outras cidades do estado, é referência para outros municípios da região. E também aquela vacinação drive-thru, que as pessoas foram no veículo, né? Não saíram do veículo. Isso também foi feito aqui, né? Foi, Tiago. Ali foi mais outro desafio. Então, fazendo essa retrospectiva, né, durante todo esse período de vacinação, houve outro desafio e uma missão. Arco Verde foi sede dos 13 municípios para vacinar as gestantes no mês de maio. Né? Então, assim, foi algo novo, que foi a vacina Pfizer chegando. Era uma vacina que não se pretendia, não se via uma forma de imediato da gente receber essa vacinação para acondicionar devidamente. E a Sexta Regional recebeu a vacina, fez o degelo, e Arco Verde enfrentou, né, essa missão de nós vacinarmos os 13 municípios aqui. Foi lá na sede da AESA, Arco Verde, nós recebemos vários ônibus dos outros municípios para fazer essa imunização das gestantes e das puérperas, né? E vacinamos bastante, aí foi algo assim extraordinário, né? Essa vacinação da Pfizer. E daí em diante nós começamos sim a receber a Pfizer, como já estamos vacinando até hoje. Outro momento importante também foi a vacinação da segunda dose da Coronavac para idosos. E eu lembro que nós fizemos um drive-thru lá no Bandeirante, né? E nesse dia a gente conseguiu vacinar 610 idosos no decorrer do dia, lá no ponto de vacinação no Bandeirante Arco Verde, onde a gente conseguiu vacinar em massa um quantitativo grande de idosos, né, naquela época. Então, assim, é algo que são várias estratégias que a gente vem trabalhando durante esses meses, né, desde o mês de janeiro, e é só felicidade. As equipes, né, todas já um pouquinho exaustas, não para menos, mas satisfeitas. Gratificante, né? É gratificante. Quando a gente vê os resultados que nós adquirimos no decorrer de todo esse tempo, é onde a gente busca essa força, né, de continuar firme, continuar para que a gente um dia tire as máscaras. E essa expectativa, Cláudia, em breve chegando à marca de 100 mil doses aplicadas, isso para um município é um número muito expressivo e para se comemorar mesmo. Para se comemorar. É algo extraordinário. 100 mil doses, apesar de estarmos recebendo diariamente vacinas, várias vacinas, né, um quantitativo grande, não só da Covid, mas de vacinas de rotina. É um número grande que a gente recebe de vacinas em nosso município. E, assim, é algo que eu fico imaginando. Como nós conseguimos, né? Como as equipes de Arco Verde, né, das unidades básicas, do polo de vacinação,
como conseguiu. E é algo que realmente merece, sim, comemorar, né, pelo avanço da vacinação e pelo empenho de toda a equipe. Que eu sou extremamente grata a Deus, grata à nossa equipe, às nossas equipes, né, pelo empenho. É algo assim que eu fico, às vezes, sem palavras. Pelos dados que você tem, Cláudia, a gente falava a respeito da segunda dose. Existem ainda muitas pessoas que não buscaram essa segunda dose? E o recado que você tem a dar a essas pessoas, reforçar que procurem, que completem esse quadro vacinal, né? É muito importante, Tiago. Nós sempre, nas nossas entrevistas, nós sempre frisamos muito a questão da vacinação fechada, a vacinação completa das 2 doses. Então, a Arco Verde existe ainda, apesar de buscarem, mas existe ainda várias pessoas sem fechar esse ciclo vacinal. Então, a gente gostaria de salientar que procurem os polos de vacinação para fechar o esquema vacinal contra a Covid. Nós temos a variante Delta, que está circulante, né, em todo o país, e a imunização ela protege, né, contra essa variante. Porém, deve sim fechar o ciclo vacinal. Além de reforçar também essa questão da segunda dose, a necessidade da terceira dose para aqueles que estão no grupo, né? Exatamente, porque se for no grupo prioritário, conforme vem sendo os idosos e os trabalhadores de saúde, vai precisar esperar 6 meses para poder fazer a dose de reforço, a terceira dose, né? E a não ser que sejam imunodeprimidos. Mas, fora isso, pelo menos até o momento, o esquema vacinal do Ministério da Saúde é que tenha que esperar 6 meses. Então, é importante fechar o ciclo vacinal, né, para poder esperar, se for preciso, fazer a terceira dose. Quando você fala em imunossuprimidos e imunodeprimidos, quais são essas características desse grupo? Quem são essas pessoas? Essas pessoas imunodeprimidas, elas são pessoas que soropositivas, pessoas transplantadas, pessoas que tenham doenças autoimunes, né, pessoas que tenham feito transplante, né? Então, sistema que tem alguma doença que envolva o sistema imunológico, né? Então, assim, o sistema imune são essas pessoas que se enquadram. Necessitam ainda mais, né, dessa atenção. Necessitam porque a resposta imune das 2 doses nessas pessoas é diferente das pessoas que não têm problema de comorbidade nenhuma. Então, é por isso que a indicação para a terceira dose, que é a dose adicional dessas pessoas, é com 28 dias. Claro, ainda tudo muito novo, a adaptação com terceira dose, ainda se estudando, né, chegando estudos. Mas, pelo que você vê, Cláudia, no ambiente que você trabalha, com as pessoas que você conversa, com as autoridades a nível estadual, a nível nacional, o que é que você vislumbra aí após a vacinação completa da população, por exemplo, aqui em Arco Verde? Pergunta, hein? Eu vislumbro, assim, dias melhores, né? Dias de muito amor ao próximo, dias de dedicação para as pessoas que a gente quer bem, para a nossa família, né? É um momento que o mundo viu que as pessoas deveriam ver algo diferente nas outras, principalmente os valores. E quando eu falo de valores, eu falo primeiramente da família. Então, o que eu vislumbro é que serão dias de glória, dias de muito amor, mais aproximação ao próximo, mais um coração mais humilde, né? Mais dedicação, tudo de muito, muito bom, sabe? É algo assim, passar pelo que o mundo passou e estarmos aqui contando história, é algo assim que eu só espero coisas boas, né? Porque Deus nos permitiu estarmos hoje aqui contando essa história, né? Que lá na frente muitos vão conhecer. Cláudia, eu quero parabenizar você mais uma vez pelo trabalho, toda a equipe, e quero deixar espaço para que você deixe as suas considerações finais. Desde já, muito obrigado. Tiago, muito obrigada por mais essa vez, né? Com o coração muito grato a você, a TVLW, né? Que nos recebe mais uma vez aqui, trazendo essas informações importantes para o nosso município, para o nosso país, né? E gostaria de dizer que Deus abençoe a todos, Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. Parabéns, equipe do PNI Arco Verde, parabéns, população de trabalhadores de saúde de Arco Verde. Vamos firmes. É com muita gratidão que eu já aqui estou repassando essa informação.
E muito obrigada, só gratidão. Obrigado a você, Cláudia. Obrigado a você também que nos acompanhou. Maravilha, muito felizes que todos nós estamos. Agradecer a nossa equipe. Bruno Cesar nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção geral Lídia Maciel. Para você, um excelente restante de semana. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.